Eu sou a Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento por alguns minutos, geralmente sozinha, no meu estúdio em casa, e eu falo sobre algum assunto, não na intenção de trazer respostas, mas sim abrir janelas de perguntas. E estamos aqui, clima de retrospectiva, Spotify, Wrapped, aquele momento gostoso do ano. E nisso pensando, Monólogos surgiu esse ano, então em clima de retrospectiva, como surgem os monólogos, né? Os monólogos surgem em momentos assim, em casa, no sofá, com Zé Rubens e Vitória. Oi, Palmas. pessoal. É assim que surge os monólogos no conforto da minha casa. E hoje a gente vai falar sobre amor, sobre tempo, sobre retrospectiva e principalmente sobre música. Vocês estão preparados para falar sobre música aqui? Eu tô muito preparada. Eu Tô amo muito música. preparado. Eu sou Esse tão é o diferente, momento. eu amo música. Então, vamos entrar nesse clima de podcast, monólogos, que não é tão mono hoje. Qual que poderia ser o nome? Um Trilólogo. estereólogo. Não monólogo. Não monólogo. Nossa, nasce aqui o não monólogos. Então, vamos começar. Música e memória. Antes de aprender a escrever, a gente desenha. Antes de aprender a falar, a gente canta. Antes de aprender a andar, a gente dança. O mundo das artes, principalmente da música, está presente nas nossas vidas desde cedo. Desde as brincadeiras de escola até os olhos vidrados na televisão, esperando a próxima programação, ou os ouvidos ouvindo aquela música no rádio quando a gente era criança, quando a gente ainda ouvia música no rádio. E o tempo passou e agora isso faz parte da nossa vida no Spotify. A música tem poder de estabelecer e desenhar memórias muito profundas e em clima de retrospectiva. E por que não fazer uma retrospectiva da nossa vida agora, baseado na música? Quais foram as primeiras músicas que a gente ouviu na infância? O que chamou a nossa atenção na adolescência e ajudou a definir a nossa identidade? Como a música desenha a nossa história? Quais são as nossas memórias mais primordiais com música? E eu pergunto para vocês, quais são? Você não quer começar você? Eu posso começar. Começa você. Tá, olha, a minha primeira memória com música, eu acho que foi com o meu pai perguntando o que eu e meu irmão queria ganhar de fita cassete. Que o carro do meu pai, que era Mostrou a idade. um Passat cinza. Aí eu lembro que meu irmão pediu uma fita cassete dos Mamonas Assassinas, eu pedi uma da Xuxa, né? Então, aí eu acho que esse foi um momento ali que, eu nem lembro muito bem de música e os meus pais, eles nunca foram de ouvir música. Não era uma parada que rolava em casa. Era 0, música. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre incentivavam muito artes, quer fazer aula de não sei o quê? Vamos. Quer fazer aula de desenho? Vamos. Quer entrar na escola de futebol? Vamos. E, em algum momento, eu acho que a música tocou, assim, principalmente meu irmão, quando meu irmão começou a ir na igreja com a minha mãe. E ele começou a ver a galera tocando instrumentos, assim, ele pensou, talvez isso aqui seja pra mim, tocar um instrumento. Ele gostou de violão. Aí meu pai foi e comprou um violão bem baratinho, e as coisas começaram a acontecer, e aí que a gente começou a apresentar música para os nossos pais. Eu acho que foi um negócio muito bonito, assim, que aconteceu. Bonita. Bonito. Muito lindo, né? Porque os meus pais não eram muito de ouvir música em show, eles não levavam a gente em show, não era uma cultura deles, assim. Mas, com o passar do tempo, eles foram aprendendo música com a gente, de entender os instrumentos, levar a gente na loja de música, levar a gente na aula. E nisso a gente começou antes a tocar e depois a ouvir, porque a gente ouvia só as músicas da igreja, né? Aí a gente começou a ouvir muito coisas que estavam relacionadas àquele universo da música evangélica e tal. E a partir disso veio memórias assim da música também fora da igreja, que eu acho que anos 90, talvez a minha primeira memória com música seja o meu irmão dançando El Chan na festa de família, e meu irmão já estava muito cansado e desidratado e não parava de dançar, e eu estava olhando de longe assim,
porque eu era uma criança muito tímida, assim, tipo. E pensar como é que a gente ouvia Mamonas, El Chan, essas coisas, e a gente abstraía a letra, né? Que, tipo, a gente se conectava realmente com a música, não com o texto, né? Era tipo, é porque é animado, é porque o vira-vira lembra música portuguesa, é porque El Chan dá vontade de dançar. E eu acho que a criança tem muito isso, né? A nossa conexão com a música não vem pelo texto, vem pela diversão que os sons proporcionam ali, né? Qual que é a primeira memória sua, Zé, com música, música, música? Minha primeira memória com música é, como eu sou do interior de São Paulo, hoje eu estou todo profanado, com tinta no meu corpo e tal, mas eu sou uma pessoa que cresceu num berço de sertanejo, né? Então, assim, eu acho que a pedra fundamental é Leandro Leonardo. Pô, bom Leandro Leonardo. demais. E também tinha a figura do meu avô, né? Meu avô era um grande Diego Maradona auditivo, assim, você não sabia o que ia vir em seguida, né? Então, meu avô gostava muito de sertanejo, mas meu avô também gostava muito de ABBA. Meu avô gostava muito de Gaúcho da Fronteira, brega. Extremamente eclético, né? Muito eclético. Então, eu ia ouvindo aquelas coisas e até hoje, assim, às vezes, quando eu estou em algum lugar, começa a tocar alguma coisa que eu não escuto, tem 20 anos, eu falo, pô, isso aqui já esteve na minha... Então, o meu avô, ele me ensinou a ser uma salada, assim, né? Que, para mim, é a memória basilar, assim, nesse quesito de música. É esse momento aí. E quando você ouvia isso com seu avô, ouvindo, ele ouvindo, você se identificou mais com alguma coisa? Tipo, Leandro e Leonardo, o ABBA, ou era tudo legal? Como é que era? Não, então, a primeira coisa que eu ouvi, que eu chapei, que eu falei, meu Deus, foi justamente Mamonas, né? Mamonas era uma... Eu não fazia ideia do que era suruba, eu não fazia ideia de que ele estava tendo atos libidinosos com aquele tanto de animal e tal, mas me pegou muito, assim, me pegava muito. Nossa. E Mamonas, você escutava? Qual que foi a sua primeira memória, Vitória? Vicky, né? Por que eu tô te chamando de Vitória? É Vicky. Não, a gente escutava Mamonas. Era incrível, porque a gente não entendia. Eu ouvia também o Traje a Rigor. Eu gostava do Monstro das Duas Cabeças, eu não entendia. Minha mãe odiava que a gente cantava isso. Ela falava, essa não. Só que quando você fala pra criança, essa não, é a que você escuta, né? Essa sim. Exatamente. Mas eu acho que as minhas primeiras memórias musicais... A minha mãe sempre tocou piano, então ela tocava quando eu era bebê e eu ficava batendo na tecla. E ela sempre cantou música pra gente. É uma coisa que a gente faz até hoje com não nossos filhos, mas nossos cachorros. Mas isso trouxe uma veia musical muito grande para mim, para o meu irmão. E ela sempre ouviu muita música dos anos 80, né? Eu e meu irmão, a gente termina sendo muito fissurado em música dos anos 80 por causa dela. Ela está aqui, então eu estou olhando para ela aqui. Mas terminou sendo uma influência, acho que até como eu me visto e as coisas que eu escuto, ou como The Cure é muito importante para a gente. Mas eu acho que a virada de chave para mim, musical, na infância, foi quando eu joguei Tony Hawk. Porque eu comecei a gostar de punk rock. E foi ali. Muita gente teve essa memória, teve essa infância, mas realmente foi ali onde tudo mudou. Assim, queria andar de skate, não consegui, mas a música ficou, até hoje. Nossa, e tá aí forte, né? Tipo, está aí forte. Está aí forte. E eu acho que depois desse momento da infância, como a música aparece na infância, vem o segundo momento, que é a adolescência, né? Que eu acho que é um momento de construção de identidade, de tribo. E eu acho que a música passa muito por isso, porque, igual você falou, Tony Hawk, música, skate, os diferentes gêneros musicais inspiram diferentes tribos, estéticas, roupas, as pessoas que você anda, as pessoas que você acha bonita, e o discurso começa a aparecer dentro das músicas, né? O discurso começa a aparecer e a letra passa a ser algo importante também, né? Tipo, você percebe que a música não é só essa arte de esculpir o ar e fazer sons, mas que aqueles sons têm algum significado e que você percebe que você pode concordar com uma letra, discordar com uma letra, aprender com uma letra, construir com uma letra. Você pode pensar em alguém com uma letra. A música pode embalar amores, tristezas, saudades e várias coisas. E para mim, na adolescência, eu acho que teve um momento que foi um momento de rebeldia, porque em algum momento eu comecei a tocar instrumentos também, só que meu irmão, ele era trompetista, eu fui pro clarinete, porque meu irmão ouvia jazz, porque na minha igreja não se ouvia rock, aí a gente ouvia música clássica e jazz, assim. Então, tipo, sei lá, com os meus 10 anos era isso que eu escutava, né?
Mas eu lembro que alguém mostrou um DVD do Red Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle. Aí eu vi o Frusciante tocando guitarra. Aí eu perguntei pra minha mãe assim, tem como trocar um clarinete por uma guitarra? Assim, tipo, eu achei isso daqui mais interessante, mais rebelde, mais... e eu já estava tendo mais prática no violão do que no clarinete. Para migrar para guitarra, e eu sempre fui mais fora da casinha que meu irmão. Meu irmão sempre foi mais regradinho. Aí eu acho que nesse momento o rock entrou na minha vida, né? E eu acho que o rock vinha com uma disrupção. Eu lembro de ver cenas de clipe do Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, e em algum momento eu vi aquilo e falei, nossa, isso é demais, é pesado demais. Aí, em um segundo momento, eu pensei, nossa, eu me vejo ali, tipo, eu quero ser essa pessoa com cabelo grande e tocando guitarra distorcida. E era tudo que não podia na igreja, né? Nem cabelo grande, nem guitarra distorcida. Aí eu, putz, mas vamos assim mesmo, né? E aí, a partir disso, eu lembro que eu comecei a consumir muito, tanto rock, e aí um primo meu chegou para uma coisa que vocês sabem muito bem, porque vocês convivem comigo, que ele chegou com um DVD do Angra para mim, assim, ó. Tipo, botou assim, ó, ouve isso daqui, Red Hot. Onde começou o metal. Onde começou o metal, né? E tipo assim, e eu acho que para mim teve essa disrupção, tipo, não só eu comecei a me conectar com as letras, como eu pensei, tá, preciso aprender inglês para eu entender essas letras, assim. E como que foi para vocês, assim, na adolescência? Qual foi a disrupção que aconteceu na música e para você se entender como um ser humaninho? Para mim teve muito essa coisa do punk rock, né, que termina sendo rebeldia e ele forma pensamento político e de mundo e de como eu vou me comportar. Então, tadinha da minha mãe, eu e meu irmão, a gente gostava muito de punk rock, a gente queria ser rebelde, que ter moicano na cabeça, né? Mas isso terminou moldando muito a nossa personalidade e onde a gente ia chegar, né? Onde a gente é hoje. Eu busco essa pessoa ali até hoje, né? Só que, para mim, especificamente, eu dei uma derrapada e parei no emo. E o emo rola até hoje, né? O emo tá aí na minha vida até hoje. Mas parecia uma coisa meio contraditória na época, né? O punk rock com emo, não sei, um era true, o outro era poser. Mas eu sempre gostei muito dos dois, e isso fez muito parte de mim, porque eu acho que... Até no punk rock tem muita música romântica, mas eu sentia falta disso, e de certa forma é muito parecido, né? Acho que de nós três, assim, a gente tem lugares de rock muito diferentes, se a gente parar para pensar. Acho que isso é interessante. Mas, enfim, eu fui pro emo, e aí ele ficou. E nessa época, o emo já te afetou com o visual? Roupa, cabelo, maquiagem, como que foi? Você entrou de cabeça nisso? Porque o emo marca uma época das nossas vidas de crises estéticas furiosas, né? Quando a gente remonta os anos 2000, que era um negócio perigoso. Quando a gente olha em retrospecto, mas ao mesmo tempo é tão bonito, né? E eu não pude viver isso porque eu era da igreja, eu não pude ser emo de pá, franja, não Amiga, sei o quê. não foi bonito. Eu via só de longe. Eu tava de terno. Olha, eu lembro que eu falava que eu não era emo, mas no meu Orkut eu era Senhorita V, com o sobrenome dos caras do Simple Plan e Good Charlotte. Não era emo. Morceguinho. Não. Tinha sempre uns Sim, morceguinhos. Senhorita V. Usava a camisetinha Baby Look do Fall Out Boy, por algum motivo a gente só usava Baby Look. Cinto de zebra. Não tinha calça skinny, All Star, com cadarço verde neon. Nossa. O cabelo não mexia, eu tinha medo. Aí sobrou pra agora, né? Mas o senhorita, você escrevia uma letra maiúscula, outra minúscula e alternando tudo? Era com uma fonte diferente. No MSN também. Sempre. Que é E o com a certo. frasezinha embaixo. E mostrar o que você tá ouvindo. Ah, é importante. Ele gosta de Blink? Vou ouvir Blink. Fica entrando e saindo, entrando e saindo. Nossa, remontar a internet nessa época era doideira, né? Era o Spotify melhor fazia flerte. falta nessa época. Nossa, trocar playlist. Nossa. E você, Zé, como que foi esse momento adolescência, tribos, rebeldia? Estou me entendendo como uma pessoa. Eu fui aliciado pelo Deus Metal. Deus Metal, ele abriu suas asas sombrias e me colocou debaixo delas. E aí a questão do visual, camiseta da Iron Maiden até para dormir, né? E a minha mãe, ela tentava, assim, sem eu ver, né? Uma roupa suja, ela tentava transformar num pano de chão, que ela falava, não aguento mais, cara. Não aguento mais, é só isso aí, cara. Só usa essa roupa. E aí comecei a rasgar minha calça, comecei a escrever AC/DC no All Star,
né? E, nossa, eu achava demais. Eu falava, não, eu não perco o BV, mas isso aqui é bom demais. E aí chegou um momento que eu cansei do Deus Metal, né? Muito metal. E aí eu comecei a ouvir outras coisas. Aí eu tinha a cabeça muito fechada, metal, 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 metal. Se não for muito barulho, não quero ouvir. Aí eu comecei não, vamos ver outras coisas aqui também. Afinal, a internet a gente paga todo mês, eu posso ficar usando, né? Não tem limite. E eu comecei a pesquisar outras coisas, aí 1, 2 anos depois eu já estava ouvindo Belchior, Chico Buarque. Falei, pô, isso é bonito também, não ter o barulho que me agrada, mas me proporciona pensamentos que o barulho não me proporciona. Maturidade é uma coisa linda, né? Fica bonito, meu. Aí, minha mãe nem precisou mais, né, tentar se desfazer das roupas do Iron Maiden. Eu falei, não, acho que eu tô num outro momento, né? E aquela figura que foi importante para chegar nesse caminho, porque eu acho que cada tijolinho que a gente coloca, por mais que você olhe para trás, isso não faz sentido, mas fez, e foi um lugar que eu pisei para chegar. Então, devo tudo ao Deus Metal. O Deus Metal sempre presente. Você nunca foi do metal, né? Então, eu era do outro lado, né? Você lembra da história? Você não lembra, você não é daqui, mas galeria do rock e os punk, os emo, os metaleiros não gostavam muito da gente. Então a gente não gostava de vocês. Ai. Mas hoje eu te amo. Obrigado. Eu escuto metal por ela. Não. Isso é amor, meu. Isso é muito amor. E eu acho que também, encerrando esse bloco, eu acho que a adolescência tem esse poder de pavimentar a música na nossa vida e fazer a gente tomar gosto de coisas que estão presentes até hoje, que a gente ouvia na nossa infância e na adolescência. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o que persiste até hoje da adolescência, da memória mais antiga que você ouvia e você pensa, nossa, isso até hoje faz sentido, assim. Tipo, para mim, eu acho que entra muito nesse lugar do Red Hot Chili Peppers, assim, que é algo que eu ouvi pela primeira vez, eu gostei, eu consigo gostar muito até hoje. E eu acho que isso mostra que, tipo, que a idade é um acúmulo, né? Que não é uma coisa depois da outra. A idade é esse acúmulo que, tipo, você tem 14 anos, aí depois você tem 14 e 15. Depois 14 e 15 e 16 e chega até o 34, aqui onde eu tô hoje. E para vocês tem algo que, tipo, persiste até hoje? Tipo, uma banda específica que, tipo, essa corta a minha história desde a adolescência até hoje e, tipo, entra ano, sai ano, ainda escuto? Olha, eu acho que todas as emos, mas me vem na cabeça primeiro Dashboard Confessional. Nossa. Que era uma banda específica que eu e meu irmão a gente ouvia muito. Engraçado, né? Falo muito do meu irmão quando falo, né, da adolescência e de música. E essa das emos, mas eu já conhecia Descendants, que é a minha banda favorita. E eu não dei muita bola, mas hoje faz muito sentido. Exato. E você, Zé? Pô, eu acho que o lugar confortável, que até hoje é o lugar confortável, que foi a sementinha, é o Queen. Nossa. Queen é um lugar bem confortável, porque foi a primeira, foi quando eu ouvi, eu falei, mãe, quem é esse cara? Olha a voz desse cara. Ela falou, não, esse cara, ele tem uma banda, né? Ele tinha uma banda. E aí o meu pai me deu de aniversário o primeiro Greatest Hits do Queen. E então, até hoje, o Queen é esse lugar, eu não escuto todo dia, mas é um lugar muito confortável, assim, que vem me acompanhando desde os 9, 10 anos. Nossa, lindo, lindo isso. Vamos para o próximo bloco, música e amor. Nossos amores passam pela música. Episódios familiares, nossas amizades, nossas inimizades, o nosso posicionamento político, a nossa identidade, valores, crenças, vontades, não vontades, tudo passa pela música. Tudo isso acaba fazendo parte dos nossos ossos, de quem somos hoje. Tudo, de alguma forma, deságua em música. E existem músicas, artistas, álbuns, shows que foram divisores de águas em nossas vidas. Se vocês pudessem citar 3 marcos musicais na sua vida, quais seriam? E aí eu acho que a gente pode fazer cada um mandar um marco até a gente completar o 3 de cada um, para não ficar grandes monólogos. Ordem cronológica. Exatamente. E eu vou começar com o meu aqui, porque em algum momento eu era, nossa, eu gosto de metal, eu gosto de rock, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar guitarra, violão, e em algum momento eu comecei a me interessar por letras, né? E eu acho que essa barreira do inglês era muito grande. Então aí eu vim para a música nacional
E existia uma banda que eu criticava muito, porque enquanto eu gostava de música técnica, se falava muito, nossa, Legião Urbana, tal. Mas aí eu lembro que em algum momento eu estava sofrendo de amor. E foi aí que o disco Descobrimento do Brasil fez sentido, da Legião Urbana, porque é um disco que fala muito sobre partidas, sobre rompimentos e sobre amores platônicos. Eu lembro da música Giz, e é muito sobre você gostar de alguém de longe, essa pessoa não te alcançar, e você não conseguir alcançar aquela pessoa. Aí eu acho que Legião Urbana veio numa conexão com a música brasileira como uma porta de entrada que abriu, assim, o universo, né? Porque ao mesmo tempo que tinha o lado Legião Urbana, rock, The Smiths, tinha um lado experimental, acústico, músicas instrumentais, e que bebia muito da música brasileira, e não só da música brasileira, mas da literatura brasileira também, né? Que eu acho que o Renato Russo trazia muito isso. E foi um momento que, tipo, existia na minha cabeça um leve preconceitozinho com Legião Urbana, música em português e tudo isso. E foi exatamente essa banda que, olhando de perto e ouvindo assim, tipo, realmente com atenção e com o coração aberto, fez eu me conectar. E o momento que eu comecei a gostar de Legião Urbana foi pego no pulo, porque não foi ouvindo Legião Urbana a música, o play do MP3 ali. Eu estava numa feira de ciências na minha escola e tinha um professor de biologia, JC, que era um professor mais jovem, descolado, se vestia com roupas verdes às vezes, JC. E em algum momento levaram um violão para essa feira de ciências, assim. Ele pegou o violão e começou a tocar uma música. E a música contava uma história. E essa música não acabava, velho. E chegou no final da música, eu estava fascinada com a história. Aí eu perguntei, qual o nome dessa música? Ele, Faroeste Caboclo. Eu, de quem é? Ele, Legião Urbana. Eu, putz! É bom. Eu paguei minha língua sinistramente. Eu precisei ouvir Legião Urbana, não sabendo que era Legião Urbana, para entender o valor daquilo. E, tipo, eu só não tinha dado atenção devida por conta dessa rigidez minha artística. E nessa hora que eu percebi, tipo, a arte é sobre flexibilidade. É sobre você experimentar as coisas. Não dá para você gostar de algo sem você experimentar. E também não dá para não gostar sem experimentar. Às vezes você tem que ouvir para entender. E foi nesse momento que Legião Urbana me capturou assim, ó, me tirou com a mão assim, e tipo, velho, você gosta disso daqui. E bate no peito. Você gosta, genuinamente. Para vocês, hein? Quem começa? Vem, Zé. Eu também tive isso muito tempo, porque é aquela hora de revolta, você quer quebrar o... vou destruir o passado, porque agora eu não sou mais aquela pessoa, eu sou rebelde. Só que em algum momento você percebe isso, não, aquilo me trouxe aqui. E eu também tinha isso com música nacional, durante a época que eu estava mais metaleiro possível. E aí teve um momento que eu fui atrás para resgatar e para conhecer novas coisas. Aí caiu no meu colo Cabeça Dinossauro. E aí eu ouvi aquilo de cabo a rabo e falei, a vida é isso aqui. É tudo o que está aqui. E aí eu passei a gostar muito de Titãs e tal, e passei a olhar as coisas com carinho, e aí eu passei a olhar, por exemplo, nessa questão de amor, né, não necessariamente amor romântico, mas eu passei a olhar, por exemplo, Epitáfio, com muito mais carinho. E aí você perde uma pessoa. E aí você escuta aquilo e fala, puta merda. Muda tudo. É não isso tem aqui como. mesmo. Então é uma banda que também, as fases dos Titãs foram me acompanhando em fases da vida. Então eu já sofri ouvindo, porque gostava de uma pessoa que gostava também. Já sofri ouvindo porque tinha perdido alguém. Já fiquei muito nostálgico ouvindo, de ouvir o Cabeça do Dinossauro. O Zé Rubens, de 16 anos, revoltadaço. Ouvir, é isso aí, ó. É isso aí, a sociedade é isso aí, ó. Então é uma banda que vai abarcando, né? O lugar de amor, o lugar de perda. Então é uma banda muito significativa que entra nesse top 3 tranquilamente. Você, Vicky. Olha, pra mim, como eu falei, começou tudo muito no punk rock e tudo mais, e, sei lá, no próprio Tony Hawk.
Millencolin, AFI e tal, tudo que você vê são bandas que são homens falando a perspectiva de amor e a visão de coisas de homens. E você está crescendo, você não percebe muito isso. E você, como menina, não entende e você acha que aquilo é a perspectiva de tudo, né? De como você deve sentir e tudo mais. E eu sempre gostei de cantar, eu canto desde criança, mas teve uma época que eu comecei a tocar violão e eu queria cantar, obviamente. E aí eu lembro que nos meus lindos 12 anos, eu ligo a TV e eu vejo uma menina cantando. E era Avril Lavigne. É engraçado, mas assim, eu defendia que ela era punk não pelos motivos que eu acho que ela é punk hoje. Eu só queria brigar com meu irmão. Mas era realmente muito punk ela ter 16 anos e estar fazendo o que ela fazia, e estando lá e representando. E terminou sendo uma coisa muito importante que eu conseguia me identificar com ela e ver, nossa, o que eu quero fazer, ela está fazendo, eu consigo ser. E foi muito especial. E o que eu já cantei de Avril Lavigne dentro da minha casa, o primeiro disco, Let Go, sei de cor. A gente ouviu juntas tem uns 3 meses. A gente lembra todas, porque foi muito marcante. Eu fico muito feliz com essa memória de... Às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que a gente consegue se identificar. E eu precisava ver uma mulher. Que lindo. Exato. E no punk rock, né? O quão punk é isso, né? E que às vezes não se vê isso como punk, mas o simples fato de ser a Avril Lavigne na MTV ali, tipo, cantando no rock. No ambiente de homem, fazendo as coisas e toda a atitude, a história que ela passava maionese na cabeça, que eu não sei se é verdade, eu não ligo. Ela comeu a barata no videoclipe. Era punk. Eu queria brigar com meu irmão, que era punk, por outro motivo, né? Mas era muito. Lógico, ela acho que ela foi bem esse rompimento, né, entre o punk rock e o emo, quando você percebe não existe tanto, né, porque o punk para mim está muito mais sobre uma atitude. Sim. Enfim, mas ali foi muito representativo para mim. Foi a primeira, né? Demorou para vir outra depois. Eu lembro que eu ouvi o segundo disco porque uma amiga minha me emprestou o disco, eu nunca tinha ouvido Avril Lavigne, eu fiquei tipo, caraca, mas todas as músicas são boas, ela... No início da carreira, tinha álbuns muito consistentes, assim, e era né? muito violão e voz, e era o que eu tinha na mão, o que eu conseguia fazer, sabe? Então, é maravilhoso. E a gente precisa ver isso para ver que é possível fazer, né? A gente precisa se ver ali, né? Não adianta você ver um cara fazendo, tipo, isso é para mim? Aí quando você vê ela, faz sentido, né? Tipo... Aí teve um segundo momento para mim, que foi quando eu entrei na faculdade de psicologia, e eu estava saindo da igreja, eu tinha uma visão política muito mais conservadora e uma visão muito mais fechada, assim, né? E aí que eu fui ter contato com o ambiente da esquerda, o ambiente da faculdade de psicologia, campus de Universidade Federal, e você começa a conversar com outras pessoas, e você começa a sair da bolha, e você começa a ver, tipo, não só a importância da música para falar das coisas de dentro, mas também falar das coisas de fora da nossa vida, da nossa sociedade, do Brasil, dos problemas estruturais. E tinha um grande amigo meu na faculdade que falou, você precisa ouvir esse disco aqui. E era a primeira mixtape do Emicida, né? Para quem já mordeu o cachorro por comida, até que eu cheguei longe. E essa mixtape é gigante. E aí, quando você tem uma quebra de paradigma ouvindo o rap pela primeira vez, né? Porque para quem vinha de um ambiente de rock, né, primeiro música em inglês, depois rock nacional, música nacional. Aí você pega uma música do Emicida, ela tem mais letra que um álbum inteiro de rock, né? E tipo, você mergulha naquele ambiente e é um disco que eu posso ouvir hoje, vai ter coisa ainda que eu não pesquei, que eu não absorvi, que eu não entendi, e que você começa a entender o seu lugar também enquanto branquitude na sociedade, assim. E eu acho que o Emicida, ele trouxe bastante isso para mim e abriu as portas para o rap, assim, de tipo, caraca, eu preciso ouvir mais isso, eu quero conteúdo de letra em português, em volume, eu quero coisas que me instiguem, coisas que me provoquem, coisas que falem coisas que estão ao meu alcance e que não estão ao meu alcance, eu quero entender o que está acontecendo no mundo, e esse lugar de olhar para fora, mas ao mesmo tempo que fala muito de dentro também, né? Tipo, e eu acho que foi um disco que embalou muito as minhas idas e vindas para faculdade, porque eu ia a pé, assim, e era o tempo de ouvir metade do disco a pé, aí eu lembrava a música que eu parei e voltava a metade voltando, assim.
Aí, às vezes, quando eu voltava com o Guilherme, a gente botava o celular no alto-falante, assim. Ia voltando, conversando, ele, caraca, pô, essa daqui eu nunca tinha reparado e tal. Então, é tipo a sensação de ler o mesmo livro várias vezes, ou ver um filme que você gosta muito pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. E acompanhada, né? O compartilhar a música. Exato, porque era um ouvir em conjunto, e eu lembro que a gente ficou 1 ano se mandando músicas desse álbum, de, tipo, já reparou nessa? E, tipo, ele ouvia esse álbum o dia inteiro, eu ouvia esse álbum o dia inteiro, mas sempre tinha algo para você entender de novo ali, né? E eu acho que esse volume de informação e de escrita e de trazer as coisas para a realidade, fora da filosofagem e da romantização, e trazer a coisa de, tipo, vamos entender o mundo onde a gente está e a arte como uma ferramenta para isso, assim. E essa mixtape do Emicida, assim, trouxe um novo universo para mim. E não só no campo de letra, mas também no campo de a música com beat e sample. E fazer a música no computador. E não pensar que a música é só guitarra, baixo, bateria e voz. E trazer outros universos. E aí que eu comecei a me aventurar muito na produção musical. Eu acho que se o rock me fez gostar de tocar instrumentos, o Emicida, especificamente, ele me fez gostar de compor música. Porque eu via os beats, assim, eu via os samples, eu via como tudo acontecia ali. E, tipo, eu via uma mágica naquela alquimia de misturar gêneros musicais e de trazer samples que vinham de lugares muito atípicos e fazia muito sentido e ressignificava as coisas. Então foi, tipo, algo muito marcante e que até hoje, se eu for escutar, vai ter novidade. Foi esse negócio de ressignificar, eu lembro, né, justamente nesse negócio de buscar o conforto, Racionais sempre foi a música eu e dos meus primos jogando bola, porque a gente jogava bola numa quadra lá em Marília que sempre tocava. Aí quando eu me mudei para São Paulo, poxa, quem é Chico Bento no shopping chega aqui, você fica morrendo de medo, né? Porra, você vê o tamanho dos prédios, né? O tanto de gente, e aí você começa a ver, né? Um monte de gente morando na rua que em Marília, se você somar a cidade inteira, não dá um bairro de São Paulo. E aí eu precisava buscar esse conforto, né? Não, vamos voltar para Marília, pelo menos na minha cabeça. E aí eu voltei, né? Racionais é a música que a gente jogava bola. Só que eu comecei a ouvir de um outro jeito. Eu falei, gente, São Paulo é isso aqui, caralho, que doido. E aí eu comecei a ouvir muito. E aí teve um momento, minha mãe é uma pessoa interessantíssima, minha mãe tem muitas camadas. E minha mãe tem hiperfocos musicais. E teve um momento que a minha mãe teve o hiperfoco musical Racionais MCs. E ela começou a ouvir muito. E aí um dia a gente estava no carro e ela falou, nossa, cara, eu fiquei ouvindo isso aqui minha vida inteira, eu não entendia nada. Aí eu falei, mãe, a gente só entende quando a água bate na bunda. E na nossa bunda demorou para bater. Mas quando a água bate na bunda, você entende. Quando a água bate na bunda, o preconceito que condicionam a gente a ter isso aqui acaba. Porque vocês falam, gente, é exatamente isso aqui, ó. É um tratado sociológico sem ABNT, sem palavra difícil, né? Sem metodologia. É um cara observando as coisas, ele escreve do jeito dele maravilhosamente, e você fala, porra, é isso aqui, cara. Então, o Racionais é um grupo também muito significativo na minha vida por causa disso. Era uma coisa que representava um momento bom e num momento ruim, que eu, pô, o que tá acontecendo? Aí eu ouvi, tá acontecendo isso. Falei, é isso aqui, né? Sim. E exige uma relação diferente com a música quando você vai ouvir Racionais, principalmente músicas longas. Que Racionais, você não bota de trilha sonora da sua vida, exige uma atenção. Exige você sentar como quem vê um filme. Não tem como você ouvir aquilo como paisagem em volta, né? E eu lembro quando você contou a história da sua mãe, que ela tava com hiperfoco em Racionais e E é isso, é parar pra ver a letra e a narrativa da coisa. Mãe com hiperfoco em Racionais. Não, é incrível. Minha mãe tem hiperfocos muito interessantes. E você, amiga? Gente, eu sempre ouvi música em inglês, sou meio gringuinha, né? Então minha coisa vai ser muito menos legal do que a parte de vocês. Porém, eu acho que continua muito a busca por essa feminilidade dentro desse ambiente tão masculino. Eu acho que eu estava muito nisso e eu comecei a ter bandas e tudo mais. E
toda vez que a gente ia tocar, lógico que você começa tocando cover e tudo mais, você chega, obviamente, em Paramore. Paramore, assim, depois que apareceu Paramore, Avril Lavigne já tinha cumprido seu papel. E, lógico, me apaixonei pelas músicas, por ela, por a voz. Terminou sendo uma das pessoas que eu mais me inspiro. Acho que qualquer menina que canta se inspira, nesse meio, se inspira nela. Mas o que eu acho legal é que acompanhou inúmeras fases da minha vida. Eu vi inúmeros lançamentos deles, mas quando a gente começou com, né, esse grande revival do emo aqui no Brasil, que já faz uma década, não sei quando vai acabar, mas já faz uma década. Eu ia muito nessas festas emos e eu fui convidada para tocar. E ano que vem faz 10 anos que eu sou DJ de emo. E a primeira música que eu toco toda vez é Still Into You, do Paramore. Não perguntem. Mas é marcante, acho que é marcante todas as coisas. Acho que quando eu comecei esse DJ foi um jeito diferente de encostar na música, de falar com as pessoas. E tinha que ser essa música. Eu faço isso até hoje, olha que chato. Não, é legal demais, porque eu acho que a música... As pessoas sabem que sou eu. Quando começa, elas sabem. Sim, e a música traz isso, né? Às vezes alguém ouve uma música, lembra de você, e a música traz isso, né? Faz parte da nossa personalidade e faz parte dos rituais também. Eu acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, também, a música ela vai acompanhando as mudanças na nossa vida, né? Tipo, enquanto a gente vai mudando, enquanto indivíduo, a música vai contornando isso, fazendo a gente ouvir coisas diferentes. E eu acho que, para mim, enquanto uma pessoa que se entendeu trans aos 29 anos de idade, existiu um ponto de virada, principalmente sobre como ver o amor, né? E eu acho que um grande ponto de virada que existiu nisso foi quando eu comecei a me conectar com a dupla Ana Vitória, que é algo que quem olha assim fala, nossa, é tão metaleira, você ouve Ana Vitória. E, tipo, tava lá no meu top 1 Ela retrospectiva. Ouve muito. Eu ouço muito, o tempo inteiro. Tipo assim, eu amo muito a Ana Vitória. E eu acho que essa visão do mundo feminino e do universo feminino, que enquanto pessoa trans no meu crescimento me foi negado, eu acho que Ana Vitória protagonizou muito essa escalada do entendimento do amor romântico enquanto um ambiente feminino e de um ponto de vista feminino. Porque até então, quando eu ouvia músicas sobre amor e músicas sobre romance, sobre gostar de alguém, sobre não gostar de alguém... Era um homem. Era um homem falando sobre mulheres. Isso eu te entendo tanto, porque foi a mesma coisa pra mim. Sim, e muda tudo, porque aí você passa a se ver ali de uma maneira diferente, e principalmente que Ana Vitória tem isso, né, de ter esse ambiente do amor dentro das letras e das músicas, mas não é um ambiente necessariamente heterossexual, né? Então, tipo, vão ter músicas de amor que é de uma mulher para outra mulher. Então, eu acho que isso fez com que eu compreendesse o ambiente do amor em mim, enquanto uma pessoa trans, não binária, mas, ao mesmo tempo, entender também que certas coisas que existiam nos meus pressupostos da criação masculina precisavam ser meio que descontaminados, assim, né? E eu acho que isso, para mim, foi uma grande apostila sentimental, principalmente que eu comecei a ouvir Ana Vitória exatamente desde o primeiro disco, assim, tipo, e cada disco que sai eu ouço e eu vou construindo isso e, tipo, para mim foi uma escola muito sobre sensibilidade, sobre como escrever letras e sobre como entender o amor de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais real, mais sólida, assim, tipo, e principalmente de você entender que você é uma pessoa com 29 anos, 30, agora 34, e o amor continua estando aqui, continua estando na moda, né? E tem que estar na moda. Eu acho que música e amor tem tudo a ver e, tipo, eu aprendi muito sobre como amar e ser amado ouvindo Ana Vitória. Eu acho que isso foi muito bonito na minha vida. E você, Zé? Qual é a sua terceira cartada? Tem amor aí? Então, eu fiz ao contrário, né? Agora vem a primeira, que vou dizer bem resumidamente, não precisa de uma palestra só para falar disso. Não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de Rammstein, né? Que eu fiz questão de tatuar, né, no meu pescoço. Nossa. Não vou elaborar muito, porque é muito comprido, mas assim, Rammstein está num lugar que, num momento muito ruim da minha vida, Rammstein salvou a minha vida, assim.
Então é uma coisa que era um ano muito caótico, foi 2019, foi um ano muito ruim. E depois de 10 anos eles lançaram um disco novo justamente em 2019. E já era uma banda que eu ouvia, mas legal, ponto. E eu lembro que nessa fase muito ruim, um dia eu vi uma notícia, depois de 10 anos, Rammstein, eu falei, nossa, Rammstein, né, meu? E aí eu comecei a ouvir, eu falei, cara, isso encapsula exatamente o que está acontecendo comigo agora. Eu tô triste na mesma medida que eu tô com raiva. Né? Tinha muita coisa acontecendo, então, poxa, é uma banda que me deu uma força que eu não sei de onde saiu para passar por 2019. E aí eu falei, maluco, eu vou pôr isso no pescoço. Que vai comigo até meu último dia. Não então, sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Ao som de alemães gritando com música eletrônica e estava pesado. E aí é isso. Assim, é uma coisa que para mim foi muito significativa. Eu não consigo vislumbrar aquele terror de ano sem isso para me dar força. Não, e eu acho que o Rammstein tem isso, né? Porque existe um ambiente do rock e do metal que é um tanto conservador e o Rammstein vem e, tipo, bagunça a mesa inteira, né? Tipo, é um progressismo que vai em outra direção, assim, muito antimoralista, né? E tem uma coisa que eu acho mais interessante no Rammstein, é aquele negócio, porque é um conjunto que eventualmente acaba atraindo umas pessoas conservadoras e eles ficam olhando e vem aquele negócio, você gosta da gente? Pera aí um pouco, a gente vai fazer um negócio aqui. Pera, tchau, não gosta mais, eu não acredito. Poxa vida. Vamos encaminhar para o último bloco? Quer falar mais algo? Eu tenho que falar, eu tenho a minha última parte. Faltou, rapidinho. Desculpa. Acho que quando eu fiquei pensando sobre esses 3 momentos, acho que está muito claro, né? Ambiente punk rock masculino, um monte de cara e tudo mais. Mas eu cheguei à conclusão que começou com Avril Lavigne, depois foi para o Paramore, e eu a vida inteira estava buscando essa representação feminina, por mais que eu só ouvia os caras e era amiga dos caras tal. E eu tive que fazer 30 anos para começar a amar algo que eu odiava, que era Taylor Swift. Nossa! Swifties. Não, e assim, lógico, eu sou completamente fissurada, eu sei tudo sobre ela, muito mais que qualquer um de vocês, tô zoando. Mas a parada pra mim foi muito a questão do... É muito verdade. Complicado. É muito complicado. É fissurante. Mas foi um momento que eu percebi assim, você é como todas as outras garotas, você é igualzinha. E isso me fez bem, era o que eu sempre quis no final, sabe? As pessoas falam, nossa, mas você do punk rock tal, gosta de Taylor Swift? Eu falo, sim. Sou mulher, ela fala de amor, ela sofre, escreve bem demais. Inclusive, foi uma coisa que me ajudou muito a começar a escrever, né? Então, mas é isso, Taylor Swift, amo ela. Amiga, mas eu tenho até um pouco de culpa no cartório com isso. Quem foi ela? Eu gostava antes dela, eu tenho um pouco de culpa, mas eu acho que é algo que embala tanto os nossos dias. Sim. E as nossas conversas sobre amor e vida, e, né, é tão gostoso, tipo. E eu acho que o mais legal da música é isso, tipo, a nossa identificação não tem que passar pelo que é cool, pelo que é da hora, pelo que é legal gostar, desgostar, porque é a gente, né? Vamos encaminhar para o terceiro bloco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, algo, agora é a hora. Alguém? Calma, um de cada vez. Deixa. Se alguém quiser fazer, a galera aqui vai encaminhar. Senão a gente fala mais, a gente gosta. Tá. Não? Alguém tem pergunta, não? Então, fechou. Mete bronca. Bora hablar. Por o roxo. Do Emicida, você só foi para a primeira mixtape ou você continuou acompanhando e tal, até os últimos projetos? E se você tiver acompanhado até os últimos projetos, queria te falar para você escutar o álbum novo que vai lançar aí semana que vem. Eu tô muito ansiosa para esse álbum novo e eu continuei acompanhando tudão. Eu lembro que o primeiro show que eu fui da Emicida foi da turnê do Glorioso Retorno, de quem nunca esteve aqui, e foi um showzaço. E eu lembro que foi um show que eu vi, o primeiro show de rap, era um show de rap com banda misturado com DJ, aí eu vi uma parada musical que eu falei, velho,
realmente a música é a parada sem fronteiras e a mistura, né? E ver essa linguagem do rap, do sample, de misturar coisas e ver isso ao vivo com instrumentos é tipo absurdo, absurdo. E tipo, o Emicida, eu ouço ele desde a mixtape e eu acho que o Emicida me abriu portas para tipo muito mais coisa do rap, né? Tipo, eu lembro que na época eu ouvia muito o Emicida, aí depois eu fui pro Rapping Hood, aí depois eu comecei a ouvir muito Flora Matos, aí tipo, abri um universo de produção chegou no musical. trap, né? Não, aí depois do trap, aí tipo, aí continua até hoje, assim, tipo. E eu acho que o novo álbum eu estou muito ansiosa e hypada para ouvir. Já estou com o meu Spotify engatilhado, assim, quero muito dar play, quero muito dar play. Famigerado pré-save, né? O pré-save, faço o pré-save, muito importante. Vamos para o último bloco? Bora. Fechou. Nesse último bloco vamos falar sobre retrospectiva, sobre identidade. Algumas pessoas lembram da gente ouvindo uma música. As pessoas lembram de nós de acordo com os sons que gostamos. E às vezes nós nos lembramos do que aconteceu em nosso ano vendo o Rapid, a retrospectiva do Spotify. Aquele momento especial do ano, sabe? Às vezes isso vem através de artistas novos, novas descobertas. Ou dos nossos hiperfocos específicos demais que viram playlists específicas demais. Ou pelos artistas que entra ano e sai ano e eles continuam ali firmes e fortes, sendo a nossa trilha sonora e companheiros do peito. A música pode ser trilha sonora do nosso ambiente, assim como uma protagonista do nosso momento atual. E eu quero perguntar para vocês, qual é o papel da música no dia a dia de vocês? Como a música se encaixa? Você acorda e quando a música entra? E quando você busca a música? Como que a música tá? Para mim, não tem um dia que eu não escute música. Assim, no mínimo, se eu não sair da minha casa, tomando banho. Com certeza, no talo. No talo, toda vez. A gente mora no mesmo prédio, então a gente está sempre junta. A gente está sempre se mostrando música. O tempo todo. Ontem mesmo, eu estava lá, eu falei, isso aqui é o quê mesmo? Aí você, tal, era metal. Né? Desculpa. Mas a gente tem muito essa troca. As amizades, as conexões acontecem dessa forma. Não tem como. No carro, nossa, o que a gente pega trânsito em São Paulo se não tivesse música. E eu sou uma pessoa que queria falar sobre playlist. Sou uma pessoa que tem um comportamento bem esquisito com playlists. Eu tenho hiperfocos violentos. Eu escuto a mesma música no repeat, assim, até matar um ser humano. Eu tenho muita dó. Vindo pra cá, eu falei, vou tirar essa música porque já tocou 5 vezes. Você reparou, Juvi? Reparei. Não, mas a Vitória tem uma parada que ela, quando entra na música em loop, eu já fiquei ouvindo a mesma música em loop por 2 horas, assim, fácil. Eu faço isso por uma semana sozinha. Exato, e é a música da semana, assim, e rola. E nisso você cria um relacionamento com a música que é até violento demais, às vezes. As minhas playlists, às vezes, são 2 músicas que eu quero colocar no repeat com um nome aleatório. Aí falam, nossa, quero conhecer o seu som. Não vai conhecer o que eu curto. Porém, eu acho, sabe o que eu gosto muito também? Um ato de amor, quando faz uma playlist para você. Nossa, isso daí é uma linguagem de afeto tão furiosa. Fácil, tão gostoso, tão íntimo. Então, você quer me mostrar isso? Ou é algo que eu te falei uma vez? Poxa, muito fácil ganhar mulher, né? E aí, Zé, já fez muita música para conquistar alguém? Pô, eu já fiz isso. Playlistzinha? Não, eu fui na versão mais analógica. Tryhard. Eu fiz uma música. Você fez uma Eu música? fiz uma música. Caraca. A música, o arranjo do violão. E deu certo, pessoal. Deu certo? Namoramos. Quanto tempo? Pô, 2 anos. Olha só, hein? Mas eu gosto também, eu tenho um hiperfoco, é pegar uma música que não tem nada a ver com uma atividade que eu tô fazendo e ressignificar aquela música até ter. Igual, eu gosto muito de fazer musculação ouvindo Lana Del Rey. E pra mim faz todo sentido. Tem a ver. Você faz às vezes assim, eu preciso comer essa proteína aqui que não tá gostosa e eu só vou poder parar de ouvir essa música se eu terminar. Exatamente. Então, assim, eu gosto É de terapia de choque, né? Gosto de enfiar música e espremer. Aí, tá vendo? Faz sentido? Aí eu mostro para as pessoas falam, não faz sentido, mas a vida é minha. Não, mas eu acho que faz. Eu gosto dessa ideia, mas o que mais você ouve malhando? Você que é um cara que tem um bom shape, assim, eu diria. Pô, eu gosto muito de criar, né, o storytelling. Então eu gosto muito, por exemplo, da trilha sonora do filme Flashdance.
que fala de uma soldadora que quer dançar, e aí ela tem as intercorrências. E, de certa forma, eu sou uma soldadora que eu quero dançar quando eu estou fazendo academia. Também cai muito bem. Orna, eu diria que orna. Então entra ali o Rammstein, Lana Del Rey, eventualmente Odair José também, eu acho interessantíssimo. E a gente fica nisso. E faz sentido. Essa é uma salada bem gostosinha, fresca. Diego diferente. Maradona auditivo. É. A famosa salada com frango. Tem a salada, mas tem um frango, tem a proteína. 200 gramas. 200 gramas de... Não, a música pra mim, eu acho que ela entra em momentos muito distintos, né? Eu acho que tem o meu amor por álbuns e o meu hiperfoco em vinil, né? Que, tipo, eu comecei a ouvir muito vinil e aí eu acho que o vinil traz isso da paixão que você cria por um disco, o relacionamento que você cria por ele, o lado A, o lado B, e às vezes o mesmo vinil fica a semana inteira na vitrola, assim, e às vezes no mesmo dia eu ouço uns 10 vinis. E ao mesmo tempo tem aquela sensação de abrir o Spotify e tipo, eu preciso fazer uma playlist para isso, né? De, tipo, ou eu tenho esse sentimento aqui agora, eu tô vivendo isso na minha vida, ou quero me inspirar para fazer músicas novas. E a playlist, eu acho que ela deságua muito nisso para mim, né? De quando você pega artistas separados e você coloca numa playlist, é como se você estivesse fazendo um álbum que só existe no multiverso, assim. E eu acho que a música tem esse poder, né, de fazer que às vezes com que Legião Urbana esteja na mesma playlist que Taylor Swift por algum motivo que não existe. É tipo aquela minha playlist que é Parachute da Hayley Williams do Paramore e Domingo de Manhã. Exatamente o que a gente achou. São só essas duas músicas. Prefiro estar aqui Te perturbando, sábado de manhã, quase tarde. no Parque Vila Lobos. É que eu prefiro ouvir a última pergunta. Alguém tem uma pergunta? E faz sentido. Tem uma Domingo- conexão Eba! isso aí. Tudo faz sentido. Gente, a minha pergunta é para Juvi. E eu queria saber, amiga, eu lembro que você falou que a música entrou muito num lugar também de não só falar de si e também denunciar algumas coisas, né? Eu queria saber quais músicas mais que você ouve, que você sente que são denúncias sociais, assim. Pode ser de qualquer gênero que você goste, qualquer música. Nossa, uma banda que tá na minha vida há muito tempo é o Dead Fish, né? Eu lembro quando saiu o álbum Ponto Cego, e era um álbum que falava muito sobre o Brasil, e o Brasil, tanto da época do impeachment da Dilma, quanto das manifestações de 2013, quanto... pô, o álbum já começa falando sim, foi golpe, sabe? E eu acho que, tipo, Dead Fish sempre embalou muito essa narrativa política pra mim, porque é uma banda que sempre falou literalmente tudo. E, tipo, a gente vai falar disso e não vai estar na rádio? A gente precisa falar disso e a gente não vai estar na rádio. E é isso. E eu acho que Dead Fish é algo que traz uma catarse de observar o mundo de fora. E o hardcore traz isso de uma maneira muito ampla, assim como a cultura hip hop que extravasa para música, né? Tipo, que vai para outras artes e que vai também para outros movimentos sociais, né? Tipo, eu fui descobrir o veganismo e o vegetarianismo, e eu fui vegetariana por 7 anos, foi por causa do hardcore, sabe? E ao mesmo tempo, as minhas amigas que tinham bandas de hardcore tinham grupos de estudo de feminismo, sabe? Então, tipo, tudo convergia ali, né? E eu acho que o hardcore e a cultura hip hop e o rap tem muito isso em comum, né? De fazer música, fazer som, mas ao mesmo tempo ter um compromisso para além do som, né? E de realmente se letrar ali, porque a informação é o mais importante. Então, eu acho que além do hip hop e do rap como um todo que eu já falei aqui, a cultura hardcore e principalmente o Dead Fish pavimentou assim muito bem. Então, tipo, o álbum Ponto Cego é um retrato do Brasil assim de 2020 para trás, assim. Então, eu acho que é algo que resume muito bem, que fala sobre política, porque tudo é político, principalmente a música, né? E é isso, gente. Esse foi o Monólogos ao Vivo. Quero agradecer, José Rubens. Eu que agradeço.
Muito agradável. Quero agradecer Vitória, Vicky. Dê o Obrigada, recado de pessoal. vocês, @ para seguir o papo todo. Falem. Meu @ é o Zé Rubens e eu faço rankings. O meu @ é Ama Panic Bomb e eu sou emo, né? Ah. Vocês não vão conseguir. Tá tudo bem, não sou famosa. Em um dia vai ser. Ama Cuidado. Panic Bomb. Vocês vão me ver nos stories dela. Ela é minha irmãzinha. Mas é isso daí. Spotify, retrospectiva, Rapid, monólogos. Ouçam monólogos no Spotify, tanto para assistir quanto para escutar. É o meu podcast. Geralmente lá eu tô sozinha, mas é assim que nasce um podcast, conversando com essas duas pessoas que eu amo tanto. Então, sigam @ajuvichagas e até o próximo Monólogos.